Boa tarde. Hoje estou com o professor Stephen Paul, ex-diretor médico nacional do NHS England, e Sarah Alban, que é chefe executiva do Health and Safety Executive. Em primeiro lugar, gostaria de os atualizar sobre os últimos dados relativos à resposta ao coronavírus. 2.007.146 testes de coronavírus já foram realizados no Reino Unido, incluindo 85.293 testes realizados ontem. 226.463 pessoas deram resultados positivos, o que representa um aumento de 3.403 casos desde ontem. 11.605 pessoas estão atualmente hospitalizadas com coronavírus, contra 11.465 no dia anterior. E, infelizmente, dos que deram positivo para coronavírus em todos os cenários, 32.692 pessoas morreram. Isso é um aumento de 627 mortes desde ontem. Esta é, evidentemente, uma notícia devastadora para as famílias em todo o Reino Unido e todos nós precisamos nos manter alerta e controlar o vírus. Quero apenas recordar às pessoas os pormenores da próxima fase da nossa luta contra o coronavírus que expusemos esta semana. Se nos virarmos para o primeiro slide... A fim de acompanhar os nossos progressos, estamos a estabelecer um novo sistema de nível de alerta COVID, com 5 níveis, cada um deles relacionado com o nível de ameaça que o vírus representa. O nível de alerta será baseado principalmente no valor R e no número de casos de coronavírus. E, por sua vez, esse nível de alerta determinará o nível de medidas de afastamento social em vigor. Quanto mais for maior o baixo nível, menor medidas serão tomadas. Quanto mais alto for o nível, mais rigorosas serão as medidas. As medidas de afastamento social continuam a ser críticas. Ao longo do período de quarentena, que começou em 23 de março, estivemos no nível 4, ou seja, uma epidemia de Covid-19 está, em geral, em circulação e a sua transmissão é elevada ou está a aumentar exponencialmente. Mas, graças ao trabalho árduo e aos sacrifícios do povo britânico neste confinamento, baixamos o nível R e estamos agora em posição de começar a avançar para o nível 3, em passos cuidadosos. Como podem ver no próximo slide, definimos o primeiro dos 3 passos que iremos dar para modificar cuidadosamente as medidas, aliviar gradualmente o confinamento e começar a permitir que as pessoas regressem ao seu modo de vida, mas de forma crucial, evitando ao mesmo tempo que seria um segundo pico desastroso ao NHS. Após cada passo, iremos acompanhar de perto o impacto sobre o R e o número de infecções, bem como todos os dados disponíveis, e só daremos o passo seguinte quando estivermos convencidos de que é seguro fazê-lo. Passo 1. A partir desta semana, aqueles que não podem trabalhar a partir de casa devem agora falar com seu empregador sobre o regresso ao trabalho. Podem passar mais tempo ao ar livre e fazer exercício físico com frequência. Pode encontrar uma pessoa fora do seu agregado familiar, desde que fique a 2 metros de distância. Passo 2. A partir de 1 de junho, o mais cedo possível, desde que os dados o permitam, o nosso objetivo é permitir a reabertura de escolas primárias para alguns alunos em turmas de menor dimensão. Reabertura de lojas de produtos não essenciais, quando e onde for seguro fazê-lo. Eventos culturais e desportivos a realizar-se de portas fechadas, sem multidões. Então, a etapa 3. Não antes de 4 de julho e, mais uma vez, só se os dados indicarem que é seguro, pretendemos permitir mais empresas e instalações a abrir, incluindo potencialmente as que oferecem cuidados pessoais, como instalações de lazer, locais públicos e locais de culto. Muitas dessas empresas terão de funcionar de novas formas para garantir a sua segurança, e trabalharemos com esses setores sobre a forma de o fazer. Como poderão ver no slide 3, tendo dado o primeiro passo para ajustar cuidadosamente algumas das medidas e os nossos conselhos às pessoas sobre o que fazer, também atualizamos as nossas mensagens.
Estamos agora a pedir às pessoas que se mantenham em alerta, controlem o vírus e salvem vidas. Sim, permanecer alerta para a grande maioria das pessoas ainda significa ficar em casa o mais possível. Mas há uma série de outras ações que estamos a aconselhar as pessoas a tomar. As pessoas devem manter-se alertas, trabalhar a partir de casa, se puderem, limitar o contato com outras pessoas, manter a distância se sair, 2 metros sempre que possível, lavar as mãos regularmente, usar uma cobertura facial quando estiver em espaços fechados, onde é difícil manter o distanciamento social, por exemplo, em algumas lojas e nos transportes públicos. E se você ou alguém do seu agregado familiar tiver sintomas, todos precisam se isolar. Como mostra o slide 4, se todos se mantiverem alerta e seguirem as regras, podemos controlar o coronavírus mantendo o R baixo e reduzindo o número de infecções. É assim que podemos continuar a salvar vidas e meios de subsistência, pois começamos como uma nação a recuperar do coronavírus. E para sustentar isto no local de trabalho, publicamos novas orientações sobre o trabalho seguro, disponíveis para os empregadores do Reino Unido, em 8 ambientes de trabalho que podem ser abertos e onde seus empregados não podem trabalhar a partir de casa. Isso inclui também orientações para as lojas, que, em nossa opinião, poderão estar em condições de iniciar a reabertura faseada, na melhor das hipóteses, a partir de 1º de junho. As empresas, sindicatos, organismos da indústria e administrações descentralizadas contribuirão todos para esta orientação a fim de dar às empresas e aos seus trabalhadores a confiança de que precisam. E creio que, ao fazê-lo, chegamos a um consenso. Trabalhamos também com a Public Health England e o Health and Safety Executive para desenvolver as melhores práticas sobre as formas mais seguras de trabalhar em toda a economia. As diretrizes definem as medidas práticas a tomar pelos empregadores, incluindo a realização de uma avaliação de risco COVID-19 em consulta com os trabalhadores e os sindicatos. Os documentos incluem um aviso descarregável que os empregados podem afixar em seu local de trabalho para mostrar aos seus empregados, clientes e outros visitantes. Também fornecemos medidas práticas a considerar pelos empregadores, como a colocação de barreiras e ecrãs em espaços comuns, a criação de equipes fixas ou parceiras para minimizar o número de pessoas em contato uma com as outras, e a limpeza frequente de áreas de trabalho e equipamentos, entre utilização para reduzir a transmissão. Para apoiar os empregadores e os trabalhadores, o governo disponibilizou 14 milhões de libras adicionais para o Health and Safety Executive, o que equivale a um aumento de 10% do seu orçamento. Este montante destina-se aos funcionários, inspetores e equipamentos adicionais. Sabemos como tem sido importante o plano de retenção de emprego para ajudar as empresas a ultrapassar este período difícil. E hoje o chanceler anunciou uma prorrogação de 4 meses do regime para ajudar a dar segurança às empresas. Até a data, 7,5 milhões de postos de trabalho foram protegidos, salvaguardando os meios de subsistência em todo o país. Até o final de julho não haverá alterações no regime. Depois de agosto a outubro, o regime irá continuar para todos os setores e regiões do Reino Unido, mas com maior flexibilidade. Os empregadores que atualmente utilizam o regime poderão fazer regressar os trabalhadores a tempo parcial. E à medida que a economia reabrir, vamos pedir às empresas que comecem a partilhar com o governo o custo do pagamento dos salários das pessoas. Para ser claro, o mesmo nível de apoio de 80% do atual salário das pessoas, até £2.500, continuará a ser cumprido, mas através de um esforço partilhado entre empregadores e governo. Antes do final do mês, apresentaremos mais pormenores sobre as alterações. Ao longo desta pandemia, fiquei impressionado com a forma como as pessoas têm se cuidado e cuidado umas das outras. Essas medidas são produzidas dentro desse espírito. Assim, aos empregadores digo, utilizem este apoio e orientação para saberem que estão a fazer o que está certo e trabalhem com os vossos sindicatos e trabalhadores para se manterem uns aos outros em segurança. E os trabalhadores digo, estamos cuidando de vocês. Queremos que se sintam confiantes de que estão a ser apoiados financeiramente e que regressam a um local de trabalho seguro. Porque neste tempo, como nenhum outro, precisamos todos trabalhar juntos em segurança à medida que reconstruímos a nossa economia.